Na Band FM, quem ama não esquece. Não tem nada mais triste do que não poder mudar o rumo que você deu para sua vida. Nada pior do que olhar para trás e se arrepender do que fez, de como você agiu, do que viveu e principalmente saber que não importa quanto você deseje, você nunca mais vai conseguir mudar o seu passado. Eu posso dizer que por muito tempo eu vivi uma ilusão. Por muito tempo eu achei que eu era feliz. Eu achei que o que eu tinha era suficiente. Mas no fundo eu nunca fui. No fundo eu vivi apenas com migalhas. Eu lembro até hoje o dia em que eu conheci o Cristiano. Eu tinha saído para jantar com umas amigas e ele também estava numa mesa só com homens. Desde que a gente se viu, a gente não parou mais de trocar olhares. Ele tinha um jeito assim, charmoso, sabe? Era um sorriso lindo. E eu fiquei ali olhando para ele descaradamente, esperando que ele tomasse alguma iniciativa. E não demorou muito. Ele veio, todo sedutor, sem a menor vergonha de falar na frente das minhas amigas. Eu não consigo tirar os olhos de você, viu? Eu acho que nós dois estamos do mesmo jeito, né? Então, eu acho que acabando esse jantar com as suas amigas, você poderia me acompanhar pra gente tomar alguma coisa, só nós dois, pra gente se conhecer melhor. O que você acha, hein? Eu fiquei chocada como ele tinha sido direto, mas eu aceitei. Pra falar a verdade, eu sempre fui aquele tipo de mulher que se joga, sabe? Nunca fui tímida ou cheia de pudores. Quando eu queria e pronto. E com certeza eu queria o Cristiano, eu queria. Então nós terminamos a noite bebendo e conversando. Ali veio a revelação que até poderia mudar todo o curso da minha história. Mas eu não me importei. Pra mim, aquela noite era só mais uma aventura. E sendo só uma aventura, eu não ia me preocupar com o fato de que o Cristiano deixou muito claro, desde o começo, que era casado. Eu não era de me envolver com homens casados. Mas eu também não deixava de fazer aquilo que eu tinha vontade. Se ele, que era casado, não estava preocupado, por que eu estaria então? Aquela noite nós ficamos juntos e ainda dormimos na minha casa. Eu perguntei para ele se a esposa não ia desconfiar, mas ele parecia que nem ligava, sabe? Ele disse que já tinha inventado uma desculpa para ela. Era só aquilo. Era só para ser aquilo, só uma noite. Mas quando acabou, eu senti que a gente ainda ia voltar a se ver. E foi assim. Eu e o Cris trocamos telefone e ele voltou a me procurar. A gente passou a se ver com frequência e eu não entendia como é que ele, casado, podia sair tanto, passear tanto, ficar tantas noites fora. Mas não era problema meu, né? Então eu segui a vida assim. Bom, não era até eu começar a me apaixonar, né? Logo eu, tão independente, tão desprendida. Quando eu percebi, eu estava completamente apaixonada pelo Cris. E o pior, eu sabia que ele também estava por mim. A gente se via praticamente todos os dias, nem que fosse por alguns minutinhos. Ele passava no meu trabalho no meio do dia só para me dar um beijinho, porque dizia que estava com saudade. Era como um casal normal de namorados. Tirando o fato de que ele era casado, né? Eu queria entender, sabe? Eu queria entender mais daquela relação dele com a esposa. Não, eu não queria e nem passava pela minha cabeça exigir que ele se separasse dela. Eu sabia que eles tinham uma filha. Mas eu queria entender, né? Saber onde é que eu estava pisando. Fabiana, a verdade é que eu não amo mais a minha esposa. Mas ela sim, ela me ama e me ama muito. Então eu não consigo me separar. Mas ela sabe ou desconfia que... Que eu tenho outra mulher? Eu acho até que desconfia, mas o medo de eu ir embora é tanto, o medo de eu ir embora é tamanho que ela não fala a respeito. E isso é vida, Cristiano?
Ficar num casamento que você não ama a pessoa só por ter uma filha? Mas não é só isso. Envolve mais coisa. Eu tenho negócios com o pai dela. Eu, inclusive, devo dinheiro pra ele. E a minha mulher... A minha mulher tá grávida. Eu não te falei isso, mas... ela tá grávida. Quando me falou isso, eu senti dó dela. Só que logo a dó foi substituída por desprezo. Peraí. Ela sabia que o marido tinha outra, não tinha como não saber com ele passando noites fora. E mesmo assim ela continuava naquele casamento só porque amava o Chris? Usando até uma dívida que ele tinha com a família dela? Eu não tinha nenhum remorso de viver como amante do Chris, não tinha. Porque no fundo era de mim que ele gostava. Se ele não ia se separar, tudo bem. Eu aceitava ser amante, porque o que importava era que ele gostava de mim, né? A gente se amava, na verdade. Nós saíamos para jantar, para ir ao cinema, até viajar a gente viajava. Isso tudo como um casal normal. Enquanto isso, o segundo filho dele ia crescendo na barriga da esposa. A gente até fazia umas piadas, sabe? O Chris falava que a mulher não se cuidava, que assim não tinha como exigir que ele fosse fiel mesmo, né? Eu vi as fotos. Era uma mulher que não se cuidava mesmo. Podia até ser bonita, mas não era nada atraente. O Chris encontrou em mim tudo o que faltava na casa dele. Até com as minhas amigas eu tirava sarro, sabe? Elas perguntavam se eu não tinha ciúmes do Chris ainda ser casado e todas essas coisas, mas eu não sentia nada. Eu sabia que ele não tinha mais nenhum tipo de relação de homem e mulher com ela. Ele só estava casado por comodidade. E eu ria, claro que eu ria dela. Eu achava uma coitada, na verdade. Meu aniversário estava chegando e eu e o Chris estávamos preparando um dia mais que especial. Ele já tinha falado pra mulher, sei lá o quê, né? Mas que ia passar o final de semana viajando a trabalho. Gente, me fala, vai. Que mulher que aceita um negócio desse? Tava na cara que era uma mentira, né? Mas como sempre, ela não falou nada. Então a gente começou a procurar um lugar bem especial. Meu aniversário ia cair numa sexta-feira, então logo depois do trabalho, ele ia me buscar e a gente ia viajar. Ai, eu tava tão empolgada, eu tava tão feliz de passar um final de semana inteiro com meu amor. Eu fiquei dias planejando tudo nos mínimos detalhes. Só que... aí a sexta-feira chegou, né? E do nada, o Chris parou de me responder. A gente estava se falando por mensagem, mas aí ele parou. Do nada. Eu liguei e só chamava. Eu comecei a ficar muito preocupada com isso. Ele nunca sumia assim, sem dar explicação. Aí as horas iam passando. O meu horário de trabalho já tinha acabado há muito tempo e eu nem tinha mais como ficar esperando por ele. Eu fui embora para casa, arrasada, sem entender o que era tudo aquilo que estava acontecendo. O Chris foi me ligar só no dia seguinte pela manhã. Alô, Fabi, por favor, me ouve. Me desculpa, meu amor, por favor, me desculpa. O que aconteceu, Cristiano? O meu filho, Fabi. O meu filho nasceu. E? Eu tava em casa, já me preparando pra sair, mas aí a bolsa estourou, a gente saiu correndo. Eu nem peguei o celular. Ah, seu filho. Ah, entendi. É. Bom, parabéns então pra você. Mas eu fiquei aqui plantada te esperando. Era o nosso final de semana, Cristiano. Nenhuma satisfação você me deu. Eu sei, meu amor, me perdoa. Foi tudo muito corrido, muito rápido. Eu acabei perdendo o seu aniversário, mas eu vou te recompensar. Pode ter certeza. Olha aqui, agora eu preciso desligar, eu tenho que ir. Vou lá ficar com a minha mulher e com o meu filho. Depois eu te ligo, tá? Eu tava com tanta raiva, mas com tanta raiva. Raiva de ter sido deixada de lado. Que eu nem tava me importando que o filho dele tinha nascido, e daí? Eu não podia admitir aquilo. E eu? E o meu aniversário? Ele esqueceu tudo isso? E o nosso final de semana que eu tinha planejado? Como é que ia ficar? Nossa, eu chorei demais aquele final de semana, sozinha em casa, me sentindo um lixo, uma pessoa qualquer. Eu era a mulher que ele amava. Como é que ele podia ter feito isso comigo? Aniversário sempre tinha sido uma coisa importante pra mim, importante na minha vida, e eu queria dividir. Eu queria dividir com a pessoa mais importante da minha vida. Ele. E filho recém-nascido muda tudo, né? Com o nascimento do segundo filho do Chris, a gente acabou tendo menos tempo para se ver.
Ele sempre me dizia o quanto sentia minha falta, em como ele pensava em mim, mas que naquele momento ele não podia deixar a família dele. E eu nada. Eu era que tinha que entender isso. Eu era outra, né? Nós continuamos juntos por mais 2 anos. E todo dia a data do meu aniversário era a data mais triste de todas. Ele nunca passou nenhuma comigo. Afinal, né? Era aniversário do filho dele também. E olha que antes do crise eu amava fazer aniversário. Depois dele passou a ser horrível para mim. Pois é. Eu que ria tanto, que tirava tanto sarro da mulher dele, que fazia piada dela ser traída, de ser corna. Eu vi que no fundo a coitada era eu. Eu é que me contentava com as migalhas que sempre ficava esperando. Eu passei 12 anos da minha vida sendo amante do Cristiano, achando que tudo bem ser a outra porque ele me amava. Quando eu percebi que ele nunca me amou. Ele nunca amou ela também e nunca se amou. Sei lá, eu acho que o Cristiano não ama ninguém. Talvez só ame a ele mesmo, né? Eu perdi mais de 1 década da minha vida achando que era amada, achando que tinha um futuro com um homem, até me dar conta de que ele nunca foi meu. Foi aí que eu resolvi colocar um ponto final nessa relação. No começo ele não acreditou, ele achou que eu ia voltar correndo, né? E Deus sabe. Só Deus sabe o quanto eu tive vontade mesmo, mas eu fui forte, viu? Eu tinha que ser. Eu já perdi tempo demais e agora? Eu quero ver se ainda é tempo para eu ser feliz. Eu quero ver se eu ainda consigo encontrar um amor de verdade, um homem que me ame, que me respeite e para quem eu seja única. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa história toda, é que nós nunca devemos aceitar menos do que a gente merece. E que também a gente não pode julgar os outros, não. Eu ri tanto, gente, eu ri tanto. Eu me achava tanto superior e no final, ela tá lá. Ela continua com ele, continua com os filhos, com a família. E eu vivo aqui sozinha, sem saber se ainda terei alguma chance de um dia ser feliz.